Apocalipse capítulo 21, leremos inicialmente dos versos 9 até o verso 11. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Senhor, nos abençoe no entendimento da sua palavra. Amados irmãos, lemos aqui em Apocalipse, palavra que significa revelação. Este belo texto nos leva a pensar sobre qual cidade nós pertencemos. Nós pertencemos à cidade dos homens ou à cidade de Deus? Você pertence à cidade do mundo, chamada biblicamente a Babilônia pecaminosa, ou você pertence à santa cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém? O padrão literário do livro do Apocalipse nos leva a entender que este maravilhoso capítulo 21 não é literal, mas ele contém um profundo simbolismo da cidade celestial, que não é material, como nós lemos há pouco, nos versos 9 a 11. A cidade celestial se refere a pessoas redimidas, justificadas em Cristo. Portanto, a cidade celestial é um símbolo da igreja glorificada. Hoje nós vamos juntos meditar sobre a glória da cidade celestial. Primeiramente, a glória da cidade celestial terá unidade. Como já lemos aqui, os versos 12 ao 14, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebemos, meus irmãos, que o texto relaciona os 12 patriarcas de Israel com os 12 apóstolos de Cristo, sendo que a igreja de Deus, em sua totalidade, é a somatória dos redimidos do Velho Testamento e do Novo Testamento.
Como disse o reformador João Calvino, a Igreja de Deus é a mesma na velha aliança e na nova aliança. No Velho Testamento, o povo de Deus, representado pelas 12 tribos, tinha fé no Messias, que viria no futuro. No Novo Testamento, o povo de Deus, representado pelos 12 apóstolos, tem a mesma fé no Messias, que já veio e morreu na cruz para nos redimir de todo o pecado. Todos os redimidos, desde Adão e Eva, estarão unidos para sempre na cidade celestial. E o ponto fundamental desta unidade é o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, esta não é tribulação, mas como disse o apóstolo, a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E como está escrito lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Louvado seja Deus! Portanto, o destino final dos justificados por Cristo é a perfeição na eterna glória. Em terceiro lugar, a glória da cidade celestial terá riqueza espiritual. Acompanha comigo no nosso texto central, Apocalipse 21, versos 18 ao 21. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Os irmãos podem notar o esplendor da cidade celestial. É algo impressionante, revelado aqui, como lemos agora, pela figura das pedras preciosas. As pedras preciosas, brilhantes, e a praça de ouro simbolizam a riqueza espiritual incalculável que nós teremos como herança divina. E pergunta o apóstolo Paulo em Romanos 8, 31 e 32: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
o apóstolo Paulo compartilhou na carta aos Coríntios, conforme lemos no capítulo 12, que ele foi ao terceiro céu, a santa habitação de Deus, e lá ele viu as realidades celestiais, que são inefáveis, indescritíveis, belíssimas infinitamente, como a Bíblia nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em quarto lugar, para terminar, a glória da cidade celestial terá comunhão com Deus. Como lemos a partir do verso 22, que diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Amados irmãos, Deus estará presente na santa cidade de forma visível, através de Jesus Cristo, o pastor, o redentor das suas amadas ovelhas. Na Nova Jerusalém, a comunhão com Deus será intensa, a todo instante. Lemos aqui no Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não haverá necessidade na cidade celestial de santuário, conforme lemos o texto. Isto porque o próprio Deus será o santuário para os habitantes da cidade, e assim a igreja habitará em Deus, e Deus habitará na igreja. Lá também será tudo transparente, como está no texto. Não haverá nada escondido na presença de Deus. A presença de Deus será luz radiante em toda a cidade, onde não haverá noite, símbolo de escuridão, medo, insegurança, que lá não haverá. Finalmente, a descrição da cidade termina com uma forte advertência para todos nós. Como lemos no versículo 27, na cidade celestial nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, será barrada a entrada
de quem for conivente com a contaminação do pecado e da mentira. Examine a sua vida. Faça um autoexame do seu comportamento. Porque na cidade celestial, somente entrarão quem tiver o seu nome escrito no livro da vida por Jesus Cristo. Ou seja, quem for justificado por Cristo e se arrepender dos seus pecados, ser purificado no sangue do Cordeiro, receber a vestimenta branca do Senhor Jesus Cristo e viver assim, desde já, em comunhão com Deus. Tem sido assim a minha vida e a sua vida? Na Nova Jerusalém, nós viveremos em plena comunhão com Deus, mas essa comunhão, meus irmãos, precisa começar aqui na terra. Como escreveu o apóstolo João, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Bendita a comunhão que nos garante o reino eterno, como está escrito aqui em Apocalipse 22, versículos de 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Na cidade celestial estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Quero concluir a nossa pastoral. Afinal, a qual cidade nós pertencemos? Você pertence. É a cidade do homem ou é a cidade de Deus? Você pertence à cidade do mundo, à Babilônia pecaminosa, ou você pertence à Nova Jerusalém, que é a santa cidade da noiva de Cristo? Vamos juntos para esta gloriosa cidade, onde eternamente haverá, como pregamos, unidade, perfeição, riqueza espiritual, verdadeira comunhão com Deus. Se você quer ir, então preste muita atenção em Apocalipse capítulo 22, verso 14 e 15, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora da cidade ficam os cães, os que afrontam a Deus, os desobedientes, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Abandone toda mentira
todo pecado oculto e receba, pela fé, agora mesmo, a vestimenta branca da santidade de Cristo, para você, com a Igreja de Deus, marcharem unidos para a glória celestial, cantando e orando: Maranata, vem, ó vem Senhor Jesus, como está escrito aqui em Apocalipse 22, verso 17. O Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E as últimas palavras de Jesus no Apocalipse, versículo 20: aquele que dá testemunho dessas coisas, o próprio Jesus, ele diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, aplicando Sua palavra santa ao seu coração nesta noite. Deus abençoe sua vida como habitante da cidade celestial, eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos fazer